Isaías, capítulo 43, logo o começo do capítulo, a partir do verso 1 até o verso 5. Acharam, meus irmãos? Assim está escrito: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Amém. Glória, podem sentar, irmãos. Meus irmãos, é com muita alegria e com muito temor que venho aqui para poder dividir a palavra de Deus com vocês aqui presentes, com quem está na internet, para podermos falar sobre o poder transformador de Deus nas nossas vidas. Um escritor chamado Jack Miles, que fez até um livro chamado Deus, uma biografia, esse escritor, ele disse que na tradição do mundo ocidental, judaico-cristão, Deus faz parte de uma espécie de árvore genealógica. Ele é uma espécie de bisavô que você ouviu falar, é um fato histórico, uma pessoa que existiu. Você escuta isso dos seus pais, escuta isso dos seus avós. Nós ouvimos histórias sobre ele. Ele é um fato histórico, mais do que uma relação do dia a dia. Ele é uma referência de onde nós viemos, mas não é uma referência, não é uma relação íntima. Quando isso acontece, quando acontece o dia em que nós vemos a face do Senhor, quando Deus se mostra para nós, há uma profunda transformação na nossa vida, há uma profunda transformação na sua vida, na minha vida. E aquilo que era uma ideia remota, aquilo que pertencia a uma espécie de passado distante, de uma árvore genealógica, um parente distante, isso passa a ter outro significado. E aí nós passamos a ter uma nova relação. Nós passamos a ser uma nova criatura. Nós nascemos novamente, e a partir desse encontro ele deixa de ser a árvore genealógica e faz parte das nossas vidas todos os dias. Então existe uma diferença entre aquele Deus que nós ouvimos falar e o Deus concreto que existe na minha vida e na sua vida. E há exemplos de vidas, e eu quero trazer aqui alguns personagens da Bíblia, há exemplos de vidas que passaram por esse processo. Vejamos, por exemplo, o exemplo de Moisés. Moisés tem uma trajetória muito conhecida de todos nós. Ele, quando criança, vamos imaginar que ele estivesse no palácio do faraó e ouvia os servos, o povo que ele pertencia, povo escravizado há mais de 400 anos no Egito, aqueles servos comentando, sussurrando nas sombras do palácio sobre um Deus que ele até então não conhecia, mas ele acaba ouvindo sobre esse Deus. E até o momento em que existe uma revelação a Moisés, e a partir daí a história dele muda, quando ele descobre que ele faz parte daquele povo, quando ele descobre a sua origem, e ele entra numa luta contra um egípcio, o mata, e acaba tendo a sua alma. E nós falamos aqui, tivemos a oportunidade, a nossa igreja ouviu palavras do nosso pastor a respeito da alma angustiada. E nós temos a alma de Moisés angustiada nesse momento e ele vai para o deserto. E nesse deserto há uma mudança na sua vida. Convido você
a abrir o livro de Êxodo, no capítulo 3, Êxodo 3, a partir do verso 2, Êxodo 3, a partir do verso 2 ao 6, assim está escrito: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que essa sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então veja, meu irmão, minha irmã, que nesse momento Moisés sai daquele Deus que ele ouvia dizer, e ele passa a ter um encontro genuíno e verdadeiro com Deus. E a vida dele foi transformada. É a partir desse momento que ele tem uma missão, que é exatamente tirar o seu povo do cativeiro do Egito. Veja o poder da transformação quando Deus passa a ser uma relação. Um outro exemplo que eu convido você a ver comigo é um outro personagem muito conhecido, que é Jó. Jó é uma pessoa que podemos ver essa mudança de ouvir sobre Deus e ter a experiência com Deus. E Jó não era uma pessoa comum. Jó, ele era visto pelos olhos de Deus como uma pessoa diferenciada. Veja comigo o livro de Jó, no primeiro capítulo, já no verso 1. O primeiro capítulo, no início do livro, que diz sobre Jó. Assim diz a palavra de Deus sobre Jó, no capítulo 1, no verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem o quê? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse homem que era íntegro, que era temente a Deus, que era um homem diferenciado, esse homem vai perder tudo. Esse homem vai perder os filhos, esse homem perde os servos, esse homem perde o rebanho, esse homem perde a sua fortuna, esse homem perde a sua saúde, esse homem perde seus amigos, esse homem perde a sua reputação. Esse homem, ele acaba sendo moído numa transformação. Mas aí nós temos, a partir dessa transformação, uma das frases, um dos versos mais bonitos da Bíblia Sagrada. Veja comigo o que Jó diz de joelho. Como é que ele exclama em Jó, no próprio livro, agora no capítulo 42, no verso 5. 42, verso 5. Assim diz: eu te conhecia só de quê? Ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É mais uma experiência em que Deus, antes ele era ouvido. Ele era uma experiência passada, agora é uma experiência vivida. Agora minha alma está em paz, porque eu vejo Deus na minha vida. O terceiro exemplo, o terceiro personagem, também muito conhecido, que podemos falar sobre a experiência de ouvir sobre Deus e ser transformado por Ele, é Saulo de Tarso. Saulo, ele era religioso. Saulo, ele era temente a Deus. Saulo de Tarso, um homem que fazia tendas, ele tinha uma convicção religiosa, uma tradição religiosa tão forte, que ele perseguia aqueles que eram acusados de heresia. Ele perseguia aqueles que faziam parte daquilo que se considerava uma seita. A quem ele perseguia? Os cristãos. Então esse homem, com uma convicção religiosa, ele tinha o ouvido para Deus, ele tinha uma vivência de uma tradição religiosa com Deus. Esse homem perseguia cristãos, só que aí nós temos um momento em que Saulo é confrontado por Deus no caminho para Damasco. Agora eu convido você a abrir em Atos, capítulo 9, a partir do verso 3, Atos 9, 3, leiamos. Seguindo ele
estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Uma terceira experiência de mudança de vida. Uma era Deus ouvido, agora é Deus vivenciado. Eu queria terminar agora com um quarto exemplo, com um personagem também muito famoso, inclusive no mundo, para quem não é do mundo cristão, que é Tomé. Nós sabemos que é dito, sou que nem Tomé, só acredito vendo. Isso acontece com Tomé. Um homem que andava com Jesus, um homem que fazia parte do círculo de intimidade de Jesus, um homem que expulsou demônios, um homem que ouviu Jesus falando sobre Deus. Esse homem estava fazendo parte do círculo mais íntimo de Jesus. Mas aí, quando Jesus aparece como Jesus ressurreto, diante dos apóstolos, Tomé não estava ali. E os apóstolos dizem: Tomé, nós vimos Jesus ressurreto. Ele ressurgiu, ele venceu a morte. E o que Tomé diz? Eu não acredito nisso. Eu só vou acreditar vendo face a face. Eu só acredito vendo esse Jesus ressurreto diante do quê? Dos meus olhos. Veja comigo o que está escrito em João, capítulo 20, essa passagem sobre Tomé. Vamos ler agora a mudança no dia de Tomé, em João 20, a partir do verso 26 ao 28. Assim está escrito: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Esse é o momento em que Tomé, ele fica completamente espantado. É o momento em que ele vira crente. É o momento em que há uma verdadeira e genuína conversão. Aquele Deus que ele ouviu, que ele conviveu, ele não entendia que Jesus era Deus encarnado. Esse momento é o momento que Tomé tem uma virada na sua vida e ele diz: Senhor meu, Deus meu. Meus irmãos, vejamos os 4 personagens: Moisés, Jó, Paulo, Tomé. Todos eles vivenciaram aquilo que Jesus disse a Nicodemos: é um novo nascimento. E esse novo nascimento também foi permitido a você, amém? Esse novo nascimento é permitido a todos nós. Uma situação de relação íntima e profunda, uma intimidade com Deus, porque Ele está disponível para você. Da mesma maneira que esteve para Moisés, para Jó, para Paulo e para Tomé. O apóstolo Paulo nos conta em Gálatas 1, o mesmo Saulo de Tarso, que perseguia cristãos e depois vai levar a palavra de Jesus para todo o mundo grego, até chegar no coração do Império Romano. Esse homem, o apóstolo Paulo, em Gálatas 1, fala que ele teve uma revelação, como se tivesse sido atravessado por Deus. Como se tivesse sentido aquele momento o Espírito Santo de Deus em sua alma, tivesse sentido a presença desse Espírito Santo e que ele foi ao encontro de Deus, porque Deus atravessou esse homem. E temos com isso um novo nascimento, que é um novo nascimento que está presente na sua vida, na minha vida, e que está presente para qualquer pessoa que você queira converter, que você queira conversar. Leia o que o apóstolo Paulo escreve na segunda carta a Coríntios, sobre um novo nascimento. Leia comigo 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17. Um verso que todos nós sabemos, ouvimos, 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Esse é um convite que Deus faz para você e para mim. Coisas novas na sua vida, coisas passadas para trás.
Você é uma nova criatura. Você passa a ser um filho amado de Deus. E eu quero dividir com vocês uma passagem bíblica que eu escutei há pouco tempo, que muito me tocou. Eu queria dividir com vocês essa passagem de um outro personagem, que é um personagem muito conhecido de todos nós, que pode nos ajudar a entender essa transformação de ouvir sobre Deus e viver com Deus. Eu queria dividir com você, a partir de agora, e aí você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis, a partir do capítulo 25, nós vamos ver a história de Jacó. Eu queria convidar você a ver a história de Jacó. Eu quero lembrar a todos vocês quem é Jacó. Jacó, ele é filho de Isaac. Portanto, ele é neto de quem? De Abraão. E nós vimos na fala agora há pouco de Deus para Moisés em Êxodo, que Deus fala que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Mas vamos lembrar de algo curioso sobre a vida de Jacó. A partir do próprio nascimento de Jacó. O nascimento de Jacó não foi fácil. O nascimento de Jacó teve ali um problema, uma perturbação. Convido você a ler comigo Gênesis 25, verso 25, capítulo 25, verso 25. Assim está escrito: saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Veja que esse parto foi difícil. Veja que Jacó está segurando no calcanhar de Esaú. Jacó tem um irmão gêmeo, mas não é ele o mais velho. Quem é o mais velho? Esaú. Esaú é o primogênito. Jacó veio depois. Mas Jacó está lutando para que ele fosse primeiro. A sensação que dá que está puxando, tem uma briga dentro do ventre de Rebeca para saber quem vai sair primeiro para ter o direito de primogenitura. E aí, pelo direito de primogenitura, é interessante que a Bíblia poderia nos dizer Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú. Mas não é isso que nós lemos. Nós lemos Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Aliás, a Bíblia nos dá mais informações. Veja que essa luta no ventre da mãe Rebeca é uma luta grande, tão dolorosa, que ela pede ajuda a Deus para saber o que está acontecendo, essa dor terrível. E quem aqui já teve a oportunidade de ser mãe sabe que às vezes há uma dificuldade, o bebê está mexendo, o feto está ali, está remoendo todo, imagina dois. E Rebeca então chega a Deus para pedir a Deus, Senhor, o que está acontecendo? Leia comigo Gênesis 25, sobre o pedido de Rebeca e a profecia que ela vai receber. Leia comigo Gênesis 25, verso 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. É uma inversão. E Rebeca ouve essa profecia, tem essa profecia, e ela divide com alguém? Ela não divide com o marido. Ela nunca vai falar para Esaú, nunca vai falar para Jacó, que é o seu filho favorito, segundo a Bíblia. Ela guarda isso no coração. Eu tenho uma profecia. E eu sei que o mais novo vai guiar o mais velho. Vai ser invertido o processo. Esaú, ele era o favorito do pai. Esaú era um bom caçador. Era um homem que também tinha uma aptidão que muitas mulheres gostariam que o marido tivesse. Esaú era um bom cozinheiro, né? O pai adora a comida de Esaú, adora comer a caça de Esaú. Então isso mostra que Esaú era destemido para caçar e destemido para cozinhar, né? Que nem todo mundo gosta. Então nós temos aí um Esaú caçador, forte, valente.
E ele chega de uma caça, exausto, cansado, ele sente um cheirinho diferente. Depois de um dia de trabalho, depois de um dia de luta, de labuta, ele chega a casa e sente um cheirinho, que é um cheirinho de uma comida que o irmão está fazendo. Jacó está cozinhando umas lentilhas. E você sabe o que aconteceu. Você sabe que nesse momento, Esaú, pela fome, pela carne, como nós já vimos aqui, ele diz, me dá um prato aí de comida. Olha o que diz o irmão. Eu dou, mas eu dou vendendo, né? Jacó vende o prato de comida. Pelo quê? Direito de primogenitura. E seria errado Jacó fazer isso, pior ainda que Esaú aceita. Veja que há uma corrupção moral entre os dois irmãos, tanto aquele que vende quanto aquele que compra. Porque a gente tem que lembrar que corrupto, se tem corrupto, tem um corruptor, né? Então tem os dois lados da moeda. Tanto Esaú quanto Jacó estão no erro. Mais tarde, Isaac já está bem idoso, já está bem cansado, já está sentindo que está indo à presença de Deus. E aí Isaac chama Esaú, você sabe disso, pede para Esaú caçar. Meu filho, faça uma caça, faça uma comida para mim, que eu gosto da sua comida, porque logo depois eu vou dar a benção. Talvez Isaac já estivesse sentindo que estava próximo da partida. E quem escuta isso? Rebeca. Rebeca ouve isso e lembra da profecia. Opa, Esaú vai receber a benção, mas Esaú é o mais velho. E Jacó é o mais novo. Jacó é que vai mandar sobre Esaú. E Jacó é meu favorito. Aí veja, meu irmão, minha irmã, o que Rebeca vai fazer? Rebeca, rapidamente, enquanto Esaú está indo caçar, Rebeca chega para Jacó. Jacó, pega lá 2 cabritinhos, traz para cá que eu vou fazer aqui uma comida e manda para o teu pai. E aí Jacó mata os cabritinhos, leva para Rebeca, espera a comida ficar pronta e lembra de uma coisa. Ô mãe, eu tenho um problema. Papai está com problema na vista, mas ele ainda tem tato. E eu não nasci com pelos. E meu irmão é todo peludo. E aí como é que eu vou fazer para disfarçar isso para o meu velho? E aí a Rebeca rapidamente dá um jeito. Pega um casaco, uma roupa de uma pele de animal. Jacó fica todo peludo. E aí eu quero lembrar você que agora, nesse momento, Jacó está com o cheiro de quem? O cheiro de Esaú. Ele está usando a roupa de Esaú. Ele está com a pele de quem? Ele está como se estivesse sob a pele de Esaú. Então é um momento que Jacó se transforma em Esaú do ponto de vista físico. E aí veja, meu irmão, minha irmã, que Jacó, ele é chamado por Isaac. Isaac pergunta, quem és tu, meu filho? E o que Jacó responde? Esaú. Mentiu. E aí veja que o Isaac, ele pode estar idoso, mas isso não significa que seja idiota. Ele faz uma pergunta para o filho, né? Meu filho, eu quero saber uma coisa. Como é que você conseguiu caçar tão rapidamente? E o que Jacó fala para o pai? Foi o Senhor, foi Deus que me ajudou. Botou Deus no meio da história. Olha como é Jacó. Botou Deus para dizer, olha, foi ele que me ajudou, pai. E aí veja comigo, a segunda oportunidade que Jacó teve para desfazer tudo isso. Veja comigo em Gênesis 27. Gênesis 27, no verso 22. Leia comigo. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como a de seu irmão Esaú. E o abençoou. E lhe disse, és meu filho Esaú mesmo? E o que Jacó respondeu? Eu sou. Pela segunda vez ele diz, eu sou. E aí, meu irmão, minha irmã, quando Esaú chega com a caça, ele acaba descobrindo que o pai já tinha dado a bênção. E o pai diz, eu não posso fazer mais nada, já dei a bênção. E Esaú então fica furioso. É tomado de uma ira a ponto de querer ter o desejo de matar o seu irmão. E aí a Rebeca diz para Jacó, meu filho, vai embora, foge daqui de casa.
E Jacó sai da casa de Isaac e vai para a casa do seu tio Labão, irmão da sua mãe. E aí nós sabemos, continuando a história de Jacó, Jacó casa com Lia, depois casa com Raquel, prospera, tem rebanhos, passa a ter terras, é um homem com bastante poder econômico, ele é bem situado. E esse homem, ele tem um problema, o passado. E veja que 20 anos se passaram. 20 anos se passaram na vida desse homem. E tem uma coisa mal resolvida no coração de Jacó. A relação dele com o irmão. O que ele fez com o pai e o que ele fez com o irmão. 20 anos se passam. E a alma de Jacó está inquieta. A alma de Jacó está atormentada. E Jacó, então, faz até uma oração. Veja comigo a oração que Jacó faz para Deus. Veja comigo em Gênesis 32 agora, no verso 9 e depois no verso 11. Vamos ver a oração no verso 9. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Agora no verso 11, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Veja, meu irmão, minha irmã, eu te faço uma pergunta. Com quem Jacó está falando nessa oração? É com Deus? Mas que Deus? É o Deus da árvore genealógica. É o Deus de Abraão. É o Deus do meu pai. É aquele Deus que ele ouviu dizer. E ele está pedindo aqui uma terceirização. Ó Deus, resolve aí o meu problema. Resolve a placa a fúria do coração do meu irmão. Resolve essa contenda para mim, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaque. Jacó manda as mulheres, os servos, todo o rebanho que ele tinha, passar por um lugar conhecido como o Rio Jaboque. O vale do Rio Jaboque é a parte mais rasa, ele é um rio afluente do Rio Jordão. E nesse momento, tudo passou, família passou, rebanho passou. É um momento que Jacó está só. Jacó está sozinho no vale do Rio Jaboque. E vamos ler agora, eu peço para que você leia o que está escrito em Gênesis, no capítulo 24. Gênesis 24. Gênesis 32, Gênesis 32, verso 25. Gênesis 32, verso 25 a 30. Lendo com você. Vendo que este não podia com ele, o que aconteceu? Jacó estava sozinho e apareceu um varão. Apareceu um homem. E começou uma luta entre Jacó e esse homem desconhecido para Jacó. Totalmente desconhecido. Bom, e eles começaram a lutaram a noite toda, já estava amanhecendo, e vejamos agora a luta. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Meu irmão, ter visto Deus face a face na história de Jacó é muito importante. Porque antes da luta, no momento em que a alma de Jacó estava atormentada, Jacó manda um bando de presentes para Esaú.
manda mais de 200 cabras, manda vaca, manda touro, ele manda a questão material, tentando aplacar a fúria do coração do irmão, que ele acha que o irmão vai fazer algo muito grave com ele. Então Jacó manda tudo. E aí veja comigo sobre esses presentes no Gênesis 32, no verso 20. Assim está escrito em 32, 20. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com um presente que me antecede. Depois o verei. Porventura me aceitará a presença. Meus irmãos, essa parte da Bíblia ela é escrita em hebraico, como todos nós sabemos. E em algumas traduções, como Almeida Corrigida Fiel, aparece algumas vezes a palavra face. Em hebraico, significaria mais ou menos esse trecho, na sua tradução literal, o seguinte: eu apaziguei a face do meu irmão. Eu tirei a ira da face do meu irmão, enviando estes presentes, antes que ele veja a minha face, na esperança de mais tarde, quando eu vir a sua face, ele também veja a minha face. É muita face. Mas é o momento em que Jacó sabe de uma coisa. Ele mentiu para o pai, dizendo que ele era Esaú. Mas ele não pode, ao encontrar Esaú, dizer que é Esaú. Porque Esaú sabe que ele é Jacó, e Jacó sabe que o irmão é Esaú, face a face. Então Jacó está com um tormento na alma de uma mentira, ele está preso a um passado, 20 anos, e aí ele manda presente, ele ora para o Deus do pai, ele ora para o Deus do avô, e está esperando com isso não ter contendas. Até que acontece uma luta com um desconhecido, ele não larga aquele desconhecido, até o momento que ele recebe a bênção daquele desconhecido, e tem o seu nome modificado. Meu irmão, agora, Jacó disse que viu Deus face a face. E veio um encontro tão esperado. Um encontro que atormentava a alma de Jacó. E o que acontece nesse encontro? Veja comigo em Gênesis 33, no verso 4. Gênesis 33, verso 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Há choro, há beijos, há abraços, ao perdão. Por que isso foi possível? Porque antes desse encontro, Jacó viu Deus face a face. E aí veja comigo que Esaú vai responder para o irmão: olha, o que Jacó pensava, vou ser morto, vou dar um bando de presente para o meu irmão. E a resposta de Esaú em relação aos presentes está no verso 9. Então, 33, 9. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarda o que tens. Eu não preciso disso. Eu precisava de você. Eu não preciso dos bens materiais. Eu não preciso desse gado. Eu não preciso de touro. Eu não preciso de cabra. Eu precisava disso. Eu precisava te ver. Eu precisava de um abraço. Eu precisava de uma reconciliação. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos uma declaração de Jacó nesse momento do encontro com o irmão Esaú. Veja comigo o verso 10. Mas Jacó insistiu: não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente. Porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Eu vi no teu rosto, meu irmão, o semblante de Deus. Por quê? Porque eu vi no teu rosto o semblante do perdão e do amor. Porque eu vi no teu rosto não a fúria e a ira, mas eu tive o abraço, o choro, as lágrimas sentidas. E os nossos corações voltaram a pulsar novamente em paz. Por quê? Porque eu vi no teu rosto a face de Deus. Mas isso só aconteceu depois daquela luta. Não adiantou presente, não adiantou orar para o Deus do pai ou do avô. Foi naquela luta que tem a transformação. E aí, meu irmão, minha irmã, veja quantas faces nós temos aqui. Um Jacó que viveu sob uma certa máscara na face.
um Jacó meio mascarado, no sentido de não mostrar a sua identidade. Um Jacó que não queria ser Jacó desde o nascimento, porque ele estava puxando o calcanhar do irmão. Ele queria ser o primeiro. Ele queria ser quem? Esaú. Ele não queria ser Jacó. E depois, quando ele vai enganar o pai, ele está com o quê? Com o cheiro de quem? De Esaú. Ele está com a pele de quem? De Esaú. E quando o pai lhe pergunta quem tu és, o que ele diz? Esaú. Então é um momento da máscara, é um momento de um certo fingimento, né? Esse Jacó tem muito a nos dizer. O que ele pode dizer na tua vida, na minha vida? É que muita gente pode fazer a seguinte pergunta: quem eu sou? E é o pior, quem eu gostaria de ser? O que eu deveria ser? E nós acabamos jogando o nosso ser, o nosso eu, em cima do reflexo de outras pessoas. Isso acontece nas redes sociais. A partir do momento em que eu sou aquilo que projetaram em mim, eu tenho que mostrar que está tudo bem, está sempre tudo feliz, eu sou uma pessoa com posse, eu estou viajando, eu estou comendo, eu estou em felicidade plena com a minha família, eu não tenho dor, eu acabo fingindo que sou uma outra pessoa. Isso acontece inclusive dentro da própria família. Filhos que acabam se tornando dependentes da projeção que o pai e a mãe fizeram. São pais que acabam não criando filho para o mundo, mas só para si, para ser aquela identidade do pai e da mãe. Esse é o Jacó que nós vimos, o Jacó mascarado. O Jacó que está com outro semblante. E o pior, esse Jacó ele pode estar na igreja. Ou os filisteus só existiam na época de Jesus. O Jacó, ele envolvia Deus na sua máscara. Jacó disse, quem trouxe a caça aí foi o Senhor. Foi Deus que me ajudou. Esse Jacó é um Jacó com máscara. E esse Jacó, ele tem muito a nos ensinar na própria relação com o Senhor. Veja, Jacó, ele vai dar todos os bens para Esaú. E toda essa aflição, todo esse entendimento, toda essa angústia, tudo isso é errado, porque Jacó está carregando uma culpa, está carregando uma cicatriz, porque ele está numa luta com que ele fez com o pai, que ele fez com o irmão. Mas aí tem a transformação. Quando ele luta com Deus, Deus pergunta para ele, qual o seu nome? Qual o seu nome? E o que ele diz? Jacó. E Deus ali diria, finalmente você disse que você é Jacó. Finalmente você está dizendo quem você é. Você não é Esaú, você é Jacó. Agora eu te dou a bênção. Agora você vai tirar todo esse peso do teu coração. No momento em que ele se revela para Deus, Deus se revela para ele. E nesse momento, meu irmão, minha irmã, Deus muda o nome de Jacó. O que significa Jacó? O enganador. E Jacó passa a se tornar Israel. Israel que é aquele que luta com Deus. Deus está ao lado. Meu irmão, quem é esse Israel que nasceu a partir desse encontro? É Jacó. Jacó sem máscara. É o Jacó que está livre. É o Jacó que trouxe a sua identidade, que se permitiu se mostrar para Deus na toda a sua essência, nos seus erros e nos seus acertos. É um homem transformado por Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero já concluir dizendo que quanto mais verdadeiros formos diante de Deus, mais verdadeira é a nossa relação com Deus. Quanto mais verdadeiro nós formos com Deus, mais verdadeira é a nossa relação com Deus. Quanto mais falsos diante de Deus, quanto mais hipócritas, quanto mais inconsistentes, quanto mais inconscientes, quanto mais nos culparmos ao olhar para o passado e ficarmos presos naquele passado, quanto mais nos negarmos a nós mesmos, a nossa subjetividade, mais a nossa relação será falsa. Nós estaremos falando com Deus da árvore genealógica. O Deus do meu pai, o Deus do meu avô. A partir do momento em que você tem uma relação verdadeira, você tira aquele Deus da árvore genealógica e traz para você, para o teu lado. Eu quero te lembrar, meu irmão, minha irmã, e falo isso para mim. Deus não se relaciona com personagens. Deus se relaciona com pessoas.
É o momento em que Jacó disse, chega desse personagem. Eu sou Jacó. E é uma relação honesta que tem que ser com Deus. E para conosco, Deus quer isso. Tira a sua máscara. Tira esse peso. Tira essa falsidade que você está tentando encobrir para ser outra pessoa, ser quem você não é. Tenha uma relação próxima e íntima comigo. Quando Jacó disse que era Jacó para Deus, a relação passou a ser íntima. Passou a ser uma outra esfera. Ele deixou a árvore genealógica de lado. Ele agora tem uma decisão fundamental após o encontro com Esaú. Veja comigo, Gênesis 33, verso 18. Gênesis 33, verso 18 ao 20. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Meu irmão, minha irmã, não é mais o Deus de Abraão, não é mais o Deus do meu pai Abraão, não é mais o Deus do meu pai Isaque. Agora é o meu Deus, agora é o Deus de Israel, agora é o Senhor meu, é o Deus meu. Jacó, de certa forma, ele replica a experiência de Jó. Antes, eu te conhecia de ouvir falar. Vovô falava de você, papai falava de você. Agora eu estou vivendo uma experiência com você. Agora, Senhor, eu tenho uma experiência todos os dias. Eu dependo eu me alimento espiritualmente da sua presença. Não é mais o Deus da minha árvore familiar. É o Deus da raiz da minha vida. É o Deus da raiz nesse mundo. É aquele Deus que me solidifica, que me consolida. Esse é o meu Deus. É isso que é a proposta. Eu convido você, agora já concluindo no penúltima citação, a ver Isaías 43, verso 1. Veja comigo. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Meu irmão, minha irmã, o Senhor que o criou, ó Jacó, e aquele que o formou, ó Israel. O Jacó foi criado, Israel foi formado. É a mesma pessoa. Jacó nasce do ventre de Rebeca. Israel nasce no vale do rio Jaboque. Então, Jacó se mascarou. Israel nasce quando as máscaras caem. Então, minha irmã e meu irmão, olhe para os seus desafios. Olhe para os seus gigantes, os Golias da sua vida. E tire qualquer máscara e chame a presença de Deus na sua vida. Você não tem que carregar fardo nenhum. Você não tem que carregar qualquer sentimento de culpa ao olhar para o passado. Você não tem que ter qualquer tipo de uma relação de ouvir dizer. Seja mais íntimo e peça a presença de Deus na sua vida. Se você tem muita mágoa, se você tem um trauma do seu passado, que você guardou num quarto, trancou com chave, jogou a chave fora, deixe Deus resolver isso. Veja o que Jesus falou comigo e com você em Mateus 11, 28, verso 30, 28 a 30. Vinde a mim, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, meus irmãos, minhas irmãs, deixa Deus cuidar de você. Ele está dizendo para você hoje, e todos os dias, eu não sou o Deus do seu pai, eu não sou o Deus do seu avô, eu não sou o Deus do seu vizinho, eu não sou o Deus da sua esposa, eu não sou o Deus do seu marido, eu não sou o Deus do seu pastor, eu sou o seu Deus. E que você hoje aprenda, não terceiriza, tenha relação direta e faça como Tomé e diga, meu Deus, Deus meu, Senhor meu, Deus meu. Enquanto não cairmos de joelhos e falarmos isso, Senhor meu, Deus meu, Ele será o Senhor da árvore. Diga ao Senhor sem medo, eis-me aqui.
Diga ao Senhor, sem qualquer tipo de máscara: Pai, eu sei que o Senhor me criou, eu sei que o Senhor me transformou, eu sei que o Senhor pode fazer mais na minha vida. Que eu tenha essa relação íntima com o Senhor, meu Deus. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor meu e o Deus meu. Renda-se. Tire qualquer máscara. Não terceirize a sua fé, meu irmão, minha irmã. Você tem essa possibilidade de você ter um Deus para chamar de seu. Fique acompanhado do Senhor na sua trajetória, da sua vida, pois o caminho, junto com o Senhor, é o caminho da paz. Amém? Vamos orar? Pai amado, graças te damos, Pai, por essa palavra, que ela possa ser uma palavra de reflexão, que ela entre no nosso coração, Pai. E que não apenas entre no nosso coração, mas que passe a ser uma ação cotidiana. Que nós tenhamos, Senhor, uma relação íntima e pessoal com o Senhor. Porque nós podemos dizer, nós temos essa graça que o Senhor nos dá, de dizer: Senhor meu, Deus meu, Senhor, transforma a minha vida, transforma a vida dos meus irmãos, Pai. Que tire todas as máscaras, todos os ressentimentos, todas as feridas mal curadas de um passado, Pai. E que o Senhor diga o meu nome, Pai, porque o Senhor conhece o meu nome e o nome dos meus irmãos e das minhas irmãs. E que cada um de nós possamos agora ter essa convicção que o Senhor é meu, o Senhor é nosso, e que o Senhor possa conviver conosco todos os dias. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.